PL recorre ao TSE contra a absolvição de Moro no TRE do Paraná. Vou começar com Caivano agora, por favor. Obrigado, pessoal. Olha, tem muito elemento nesse processo, tá? Muito elemento. Eu não sou especialista em direito eleitoral, mas só o fato de, na época, vou tentar trazer a memória de vocês aí, ele estava num partido, pulou para outro, ia se candidatar a uma determinada função, mudou de função, foi para outra função, e ele, função pública, né, que eu digo, cargo público, e ele recebeu dinheiro de ambos os partidos. Então, é ele que tem que provar isso. Se lá na primeira instância, no TRE, ele foi, em tese, absolvido, né, ou a maioria votou por não receber a acusação, entendo que nada mais justo do que esses partidos que haviam movido essa ação quererem uma reapreciação. Aqui ninguém torce nada, né, para nenhum time ligado a esses fatos, pelo menos na minha opinião, não. Acontece que o brasileiro ele pode até perdoar o traidor, ele não perdoa a traição. E eu ainda não esqueci aquela reunião ministerial que foi vazada pelo Sérgio Moro. Mas aí não é uma questão de vingança. Eu quero que a justiça seja feita. Se ele não deve nada, ele que apresente as provas, deve ter apresentado aí, está tudo certo. Na semana passada, eu até comentei algo sobre isso, né? Que ficou aquela briga. A notícia da semana passada era que Bolsonaro tinha chamado, ou como a gente diz popularmente, chamado o Valdemar na chincha. Olha, não vai recorrer dessa decisão. E o Valdemar alegou que ele tinha um contrato com os advogados e que iria recorrer sim, senão ia pagar 1 milhão, alguma coisa nesse sentido. Né? 1 milhão para o partido, para o PL, significa grande coisa, mas para os advogados, obviamente, deve representar um bom valor. Agora, penso eu, com todo respeito aqui, eu sou um baita de um admirador e defensor do Bolsonaro, me pareceu mais jogar para a torcida do que qualquer outra coisa, né? E digo isso respeitosamente. Acho que tanto ele quanto o Valdemar, na verdade, queriam ver o que o TSE vai fazer em relação a essa questão do Moro. Pode sim estar por trás a outra questão que é do SAFE, mas os casos são, apesar de similares, são díspares nas apresentações da própria denúncia e das provas. Então, eu acredito que o Sérgio Moro vai passar puro, mas no final vai ser salvo pelo gongo. Mas vamos aguardar aí, porque no Brasil é assim, né? Hoje a gente fecha o olho, amanhã não sabe como acorda. E o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Vamos aguardar. Obrigado, Caivano. Passo o próximo comentário para o Paulo Papini. Bom, longe de mim defender o Moro, o Caivano é testemunha que eu já falava mal do Moro quando não era moda falar mal do Sérgio Moro, tá? Quantas vezes já fui chamado de comunista? Ai, Papini, você tá falando do... Mas, é assim, minha visão, eu lhe parecer assim, não sou também eleitoralista, mas eu vi vários especialistas em direito eleitoral falando, e assim, o processo tem todo o viés de lawfare, de perseguição. Eu acho que o PL está endossando isso nesse momento, acaba sendo um tiro no pé da própria direita, tá? Quando você anui com uma legalidade questionável, com uma ilegalidade, você está abrindo caminho para, vamos tornar inelegível Ricardo Salles, não sei quem. Ah, por quê? Porque ele falou o dia que... Sabe? Você começa a criar precedente para tudo. De qualquer forma, algumas pessoas que eu conheço em Brasília, existe um movimento dentro da esquerda, que, olha, o Sérgio Moro virou um Walking Dead, sabe? Vou pedir aí até para o Breno que faça depois um GIF aí, um meme do Sérgio Moro, com o Sérgio Moro zumbi. O Sérgio Moro virou um Walking Dead lá em Brasília. Sabe aquele negócio? A direita estava preocupada em eleger a Dilma para o Senado, né? Daí a gente colocou o Pacheco. Não tem hora que você se pergunta, fala, puta, por que a gente não votou na Dilma? Né? Por que a Dilma não virou senadora? O PT está pensando alguma coisa em relação a isso, em relação ao Sérgio Moro. Porra, vai que sai o Sérgio Moro, entra a Michele. Vai que sai o Sérgio Moro, entra o Paulo Martins. Paulo Martins, né? Paulo Martins. Agora não sei se é Paulo Felipe Martins. Agora deu Paulo Martins, se não me engano. Se estiver errando o nome, me corrijam.
Tem o lado do Lula, que é vingança dele mesmo, se pudesse, arrancaria a pele dele e jogaria álcool na sequência, mas tem uma ala do PT que fala, não, deixa o morto-vivo lá, que, sabe, nem a tiazinha do café respeita mais ele no Senado. Obrigado, Papini. Eu passo o último comentário dessa segunda pauta para Karina Michelin. Não, eu acho que os dois falaram bem, porque eu não estou muito inteirada nessa discussão com o Moro. Então, assim, qualquer opinião que eu daria aqui seria superficial em relação a esse caso, né, mirado nessa tratativa aí, nessa coisa do TRE. Assim, né, é o que eu volto a falar de novo, que eu falei no início do programa. Todos os políticos deveriam ter a ficha limpa e a transparência nas suas campanhas eleitorais, nos seus afazeres políticos e tudo mais. Deveria ser lei isso, na verdade, para não ter esse tipo de problema, para um não ficar atacando o outro. Ah, tá vendo? Você pegou dinheiro aqui, porque isso aqui eles estão falando de um processo econômico, se eu não me engano. Esse é o ponto aqui desse processo aí com o PL, que depois entrou o PCdoB, que depois entrou também o PT, enfim, tá tudo ali. Mas eles aproveitam esse minestrone aí, né? Vamos dizer assim, para atacar politicamente todo mundo, quando todo mundo está com o rabo preso em determinados lugares. Então, eu acho que essa política brasileira deveria ser revista, né? Revista mesmo, e colocar mais, dizemos assim, regras que sejam claras e que sejam decisivas para que um candidato realmente ocupe determinadas cadeiras e poltronas e posições importantes. Eu acho que tem que ser assim. Errou, vai responder. Eu sou a favor do devido processo legal, né? Todo mundo tem direito ao devido processo legal, que isso foi abolido no Brasil, e responder através das sedes justas e depois, aí sim, se retirar do poder. Ou, se você tem consciência daquilo que você fez e fala, não, eu como representante do povo não posso estar aqui porque eu errei, roubei, fiz escândalos de corrupção enorme. É uma questão de caráter, uma questão mesmo de princípio. Você mesmo tem que, né, dizer, não, eu aqui renuncio ao meu cargo. Mas isso tá difícil de ver, viu, gente? Tá difícil de ver hoje em dia. Ninguém renuncia absolutamente nada e as coisas continuam acontecendo de forma completamente erradas. É isso que a gente precisa rever na nossa sociedade brasileira.